Se amanhã fosse domingo. Camané e Mário Laginha não são estranhos. Já deram vários concertos juntos. Do excelente entendimento sentido nessas colaborações esporádicas, resultou agora o projeto Aqui Está Sossegado. Este é um projeto pensado, raiz, para dar mais brilho a uma voz e um piano que se descobriram cúmplices desde a primeira vez que encheram um palco. Se amanhã fosse bem pago. Camané, antes de mais, muito obrigada por esta conversa. E é um tema que é impossível nós escaparmos a este tempo de pandemia. Temos visto muito, ou melhor, vimos muitas portas fecharem-se, mas agora aos poucos acabamos por ver que nos vamos adaptando às regras que são impostas pela Direção-Geral de Saúde. Mas como é que tem sido poder finalmente voltar a pisar os palcos e ouvir os aplausos do público? Acredito que seja muito importante. Não é? Sim, é muito importante e cria um ambiente que é muito preciso, especialmente nos espetáculos de fado, em que existe empatia entre a pessoa que está a ouvir e quem está a cantar, não é? Eu comecei logo por fazer alguns concertos, mesmo a partir de maio, mas sem público, portanto em streaming e portanto, concertos ao vivo, mas sem aplausos, mas comecei logo por fazer alguns. Eu fiz um em Oeiras, eu lembro de alguns que fiz nessa altura, que foram muito. Lembro de ter feito um concerto com a Orquestra Metropolitana Portuguesa no Castelo, portanto que éramos sei lá, com 50 músicos em cima do palco e eu a cantar e a Ana Moura e o Ricardo Ribeiro também participaram nesse espetáculo. Aliás, fizemos os três juntos esse concerto e sem público nenhum. Portanto, foi ótimo, porque a orquestra, cada vez que nós acabávamos de cantar um tema, batiam palmas com os instrumentos e ajudavam um bocado a criar um determinado ambiente. Foi no Castelo São Jorge, mas aos poucos, e especialmente a partir do princípio do verão, comecei a fazer espetáculos com o público, concertos especialmente em salas de teatro. Portanto, as salas de teatro têm a hipótese de serem desinfetadas depois e ver os cuidados todos, mas sempre com metade do público. Portanto, há sítios onde eu tinha as salas completamente esgotadas, em que tivemos que fazer 2 dias. Aconteceu em Almada, aconteceu em outras salas em que em vez de fazer o concerto num dia, fazia 2 dias, que era para as pessoas poderem comprar um bilhete, poderem todas ir assistir ao concerto. E aos poucos, dentro destas possibilidades, este mês tem sido uma série de viagens. Este fim de semana que passou foi Faro, Porto Alegre e Viana do Castelo. Este fim de semana, quer dizer, é sempre o fim de semana anterior foi Alcochete, Luxemburgo e, sei lá, Estarraja. Portanto, foi tudo assim. Tem sido uma coisa... Sempre com muito trabalho, não é? Que é bom sinal. Sim, nesta altura não tem sido, mas com todos esses cuidados. Claro que sim. Um outro projeto recente é o Sem Amália, que sabemos que tem a concepção artística do Camané e é uma peça de teatro musical com orquestra, verdade? Mas o que mais nos pode dizer sobre este trabalho? Este trabalho, assim, não foi um trabalho, assim, escreveram que era uma concepção artística minha, quer dizer, mas eu não fiz muita coisa. Portanto, eu dei foi a minha opinião e estive com os miúdos, e isto é um espetáculo musical sobre fado, mas feito por crianças. Sim. Num liceu aqui perto da minha casa, em Lisboa, na Graça, numa escola secundária. Mas a ideia foi eu dei uma ideia, porque eu achei sempre que queria fazer aqueles musicais em que há uma criança a fazer da Amália, em que há uma... achei muito... é o que toda a gente faz, não é? E nunca é a Amália, portanto, nunca é aquela... É muito difícil retratar a dimensão artística de uma pessoa como a Amália. Então a ideia que eu dei aos professores e aos miúdos foi que, se calhar, era giro eles irem para o palco, sentarem-se e começarem a falar sobre todas as histórias que ouviram dos pais e dos avós sobre a Amália.
e exemplificassem esse lado, que portanto, de repente falassem de um tema qualquer que era muito e cantassem esse tema, mas que não fosse a fazer aquela coisa de uma criança com 14 anos vestida de Amália. Claro. E pronto. A ideia foi essa, foi que as crianças falassem daquilo que tinham, das histórias que ouviram. Uma nova abordagem. Contar a história de outra forma, não é? De outra forma, sem a necessidade de fazer da Amália ou fazer aquelas pessoas que são, pronto, que elas não conhecem totalmente. Claro. E que fosse uma maneira menos, que não houvesse o risco de uma criança estar ali a cantar vestida de Amália, pronto, Sim. ser uma coisa muito mais simples e muito mais verdadeira nesse aspecto. Claro, claro. E os discos da Amália faziam parte da coleção dos seus pais, não é? E ao que sabemos, ainda que não tenha sido provocado, digamos assim, acabou por ser o seu primeiro contacto com o fado, não é? Foi Amália, foi Carlos do Carmo, Marceneiro, Fernando Maurício, Maria Teresa Noronha, havia muitas pessoas que nessa altura, e pronto, e havia aqueles fadistas homens que eu gostava muito, que também me incentivaram imenso, não é? Porque nessa altura era engraçado, porque eu ouvia os discos em casa, com 7, 8 anos, eu lembro, houve um fim de semana que os meus pais levaram, as coisas estavam muito próximas, os meus pais levaram-me a Cascais, a uma casa de fados ou a Reda, um fim de semana, e estava lá o Marceneiro, estava lá a Amália. Há fotografias minhas tiradas nessa noite, eu tinha 9, 10 anos, com a Amália, com o Marceneiro, com o Carlos Conde, com uma série de até poetas e letristas de fado daquela altura não, até o Carlos Conde nessa altura, na fotografia estou eu, a Amália, e está o Carlos Conde ao lado da Amália, e eu estou a dar um beijinho, e está o Júlio Vieitas. São memórias inesquecíveis. O Carlos Conde nessa altura já teria para aí 80 anos. A Amália era mais nova nessa altura. Esta fotografia foi há 44 anos. Vou fazer 54, portanto, esta fotografia foi há 44.